menos constante, como diz a palavra. Porque Ele é um amor acima de todas as coisas. Amém? Domingo passado, nós falamos a respeito de um acontecimento, de uma vida do rei Josafá. Nós lemos lá, então, 2 Crônicas, capítulo 20. E hoje nós vamos voltar um pouco mais no tempo. Nós vamos falar a respeito de um outro rei, o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Existe um modelo de interpretação bíblica, um modelo de hermenêutica chamado Midrash, ou Midrashim, no plural, que é quando se extrai do texto, além do seu sentido literal, mas aquilo que Deus estava tentando passar através daquele acontecimento. Eu costumo dizer que Deus, ele aproveita todos os mínimos detalhes. Quando Ele quer ensinar algo, Ele usa as circunstâncias, Ele usa as pessoas, e Ele vai costurando de uma forma que depois, quando você olha, está tudo entrelaçado. E aquilo que às vezes a gente olha como um fato histórico, apenas um acontecimento histórico do Antigo Testamento, na realidade tem um significado mais profundo, nos ensina algo além do simples fato que aconteceu. Então hoje nós vamos ler em dois textos, nós vamos ler dois pedaços. Um primeiro no livro de 1 Samuel, capítulo 12, e um segundo pedaço no capítulo 13. Livro de 1 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 18. Então, se você quiser acompanhar ali na projeção, vamos ler então 1 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 18, amém? Chave diz assim: Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, porque seguireis coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois veja, quão grandiosas coisas vos fiz. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. E aí agora a gente pula lá para o capítulo 13, a partir do verso 8, que diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel pergunta: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando, e que tu não vinha nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado e muito mais, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos.
Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abre, Senhor, os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor, e crescermos um pouco mais, Senhor, no entendimento da tua pessoa e da tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós lemos dois textos da história logo no início do reinado de Saul. A história do reinado de Saul começa ainda no capítulo 8, com o povo pedindo a Deus um rei. E eles pediram um rei porque eles olharam ao redor e viram que todos os outros povos tinham um rei, menos Israel. Então eles pedem um rei e Deus dá um rei. E este rei chama-se Saul. E tudo isso que aconteceu, que nós lemos, e quando Samuel vai e diz assim: por que fizeste isso? A partir de agora o Senhor vai se apartar de ti. E ele já escolheu para si um novo rei. Entre a unção de Saul e a partida ou a saída de Deus do reinado de Saul, ocorreram poucos dias. Saul não reinou anos até que fizesse algo ruim e que o Senhor o abandonasse. Foram alguns dias. E depois que o Senhor o deixou, porque então Samuel vai longe de Davi, a partir dali Saul reina muitos anos, mas já somente com a força do seu braço, porque Deus já havia retirado dele a sua bênção. E a gente lê esse texto e a gente nota algumas coisas. A gente nota ali quando Samuel chega e pergunta: o que foi que tu fizeste? E Samuel dá uma resposta, e Saul dá uma resposta assim: eu vi as coisas acontecendo ao meu redor, as coisas se complicando ao meu redor e tu não chegava. Então eu resolvi fazer eu mesmo o que tinha que ser feito. E aos olhos de Saul, o que tinha que ser feito parecia ser o certo. Né? Mas a gente vê que quando Samuel chega e responde, o que Saul fez foi mal aos olhos do Senhor. Todos nós, quando crescemos e começamos a tomar consciência de que nós somos, daquilo que nós queremos para nossas vidas e aquilo que, do porquê estamos no mundo, né? A gente começa a fazer uns questionamentos. Isso deve acontecer ali no meio da adolescência. A gente começa a se questionar: quem sou eu? Né? Qual o meu propósito? E a gente começa a criar algumas confusões na nossa mente de adolescente. Né? Será que meus pais me queriam, não queriam? Meus pais gostam mais de um do que do outro. E aí a gente começa a criar todo um cenário na nossa mente sobre algo que a gente não compreende muito bem, que é o nosso propósito de vida. Qual é o seu propósito? Na filosofia, a parte que estuda a questão do propósito, que é a questão das questões existenciais, a gente chama de metafísica. E eles começaram muito antes da filosofia clássica, ainda dos pré-socráticos, eles já se questionavam
de onde veio as coisas, como as coisas foram formadas, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos em essência. E essas perguntas não acabaram lá. O homem se faz até hoje. As pessoas, quando elas param um pouco e se deixam, num momento ruim, se questionar a respeito dessas coisas, muitas delas entram em crise. Elas se questionam: para onde eu estou indo? Meu Deus, eu já estou com tantos anos e não sei qual é o meu propósito. O que eu estou fazendo no mundo? A gente olha para o lado, às vezes, e vê pessoas que se planejaram a vida inteira, pessoas extremamente focadas, e elas conseguem, planejam, e parece ter uma vida extremamente arrumada, uma vida com propósito. E às vezes a gente se perde nas nossas angústias e se desespera porque nós não sabemos qual é o nosso propósito. Mas todos nós temos um propósito. Parece um jargão, assim, um slogan, né, da igreja protestante. Deus me chamou com um propósito. Já ouviram isso, né? Todo mundo tem um propósito. Deus me chamou com um propósito. Aí eu lhe pergunto: que propósito é esse? Você sabe qual é o propósito para o qual Deus lhe chamou? O propósito é algo profundo. É algo que mexe na nossa alma. E nós temos sim um propósito. Quando nós nos entregamos a Cristo, né, nós, assim como o povo de Israel queria um rei, nós dizemos: também preciso de um rei. Também preciso de um senhorio na minha vida. Então nós chegamos e dizemos: o meu rei, a partir de hoje, é Jesus Cristo. E como Paulo diz em 2 Timóteo 4, quando nós chegamos a Cristo, nós nos submetemos a Ele. E aí Paulo diz em 2 Timóteo 2, 4 a 7. Ele dá um exemplo dizendo assim: nenhum soldado se envolve nas coisas da vida, pois o seu objetivo é agradar o seu comandante. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha duro deve ser o primeiro a comer dos seus frutos. Pense bem no que eu estou te dizendo, Timóteo, e o Senhor o ajudará a compreender todas essas coisas. Então, nesse capítulo 2, nesse pedacinho aqui do capítulo 2, desses 3 versículos, Paulo está dizendo para Timóteo assim: olha, existe um propósito. Talvez não entenda logo de início, mas preste atenção no que eu te digo, porque o Senhor vai te ajudar a compreender. Quando nós nos chegamos a Cristo, nós nos tornamos soldados. E como soldados, nosso interesse agora, nosso objetivo agora é agradar ao nosso comandante. Da mesma forma, aí ele muda, ele já passa para os atletas, da mesma forma, para ser campeão, um atleta tem que jogar de acordo com as regras. Porque se ele sair das regras, ele é desclassificado. Ele vai chegar lá no final, ele pode até passar ali e chegar no primeiro, mas vai ser desclassificado. Porque ele não cumpriu as regras. E aí ele continua dizendo: então o lavrador, aquele que trabalha duro, de sol a sol, arando a terra, tirando as pedras no meio do arado, plantando, regando dia a dia, acordando cedo, arrancando as ervas daninhas. Esse é o que tem direito a ser o primeiro a comer da colheita. Uma vida de propósito, ela subentende uma submissão. A submissão ao propósito. Uma vida de propósito subentende que o propósito não pode ser alcançado de qualquer forma. É preciso cumprir as regras. Mas uma vida com propósito
regras, lhe dá o direito de ser o primeiro a usufruir do resultado do propósito. A vida cristã é assim. Quando Deus deu um rei ao povo, Deus, antes de dizer a eles quem era, Deus explicou ao povo o que aquilo significava. Lá em 1 Samuel 8, de 10 a 22, ele diz o que aconteceria com o povo por ter pedido um rei. Ele diz que quando se pede um rei, nós temos algo a cumprir com esse pedido. Diz assim: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram um rei, e disse: ordene um rei, este rei terá o direito de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dele. E os porá uns como capitães de 1000 e outros de 50, outros para lavrar os seus campos e ceifarem as suas mesas, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelho dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiros. Tomará o melhor das suas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os seus servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houveres escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O povo pediu um rei. O povo estava bem e não notou, porque eles tinham um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas eles quiseram um rei humano. E nesse rei humano, por olhar para o lado, porque os outros também tinham, eles não se aperceberam de tudo que esse rei humano requereria deles. Mas eles quiseram. E Deus deu. E Deus avisou. Mas eles continuaram querendo. Então Saul foi ungido. Toda vez que nós dizemos que queremos uma autoridade sobre a nossa vida, nós temos que ter a consciência de que esta autoridade virá com uma série de regras das quais nós precisaremos nos submeter. E quando nós nos convertemos, é da mesma forma. Deus não vem simplesmente, agora eu sou o Filho de Deus, está tudo bem, vou continuar como era antigamente. Não. Há uma série de regras que precisam ser cumpridas. Então, Samuel avisa tudo o que iria acontecer, e o povo ainda quis. Então, a palavra continua já no capítulo 10, dizendo: tomou Samuel então um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Eles te saudarão. E aí ele continua: quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel.
um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão, e outro levando um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá e Leon, onde a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Saul se submeteu à vontade de Deus no início. E o que é que Deus fez na vida dele? Ungiu e mudou a vida de Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Todas as vezes que nós nos submetemos a Deus, e o Espírito Santo vem e faz morada em nós obrigatoriamente temos que nos transformar em uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. Toda aquela carga que havia antigamente, ela tem que ser deixada para trás. Porque a minha preocupação agora é fazer a vontade do meu comandante, segundo as regras que ele me passou. E então, se eu fizer isso, ele providenciará para que eu seja o primeiro a ter a recompensa do meu trabalho. Saul entrou na presença de Deus e se tornou um novo homem. E aí a gente pensa que essa mudança é assim, né? Aconteceu. Arrancaram a mente de Saul e colocaram uma nova. E não é isso que acontece normalmente. Quando Deus diz que Saul se tornou um novo homem, ele fala a respeito do poder de Deus sobre a sua vida. O Espírito se apossou de Saul. Não que Saul perdeu o controle sobre a sua própria consciência e sua própria vontade. Não, é que o Espírito estava nele naquele instante, a partir daquele instante. E o Espírito, uma vez sobre cada um de nós nos tornamos outra pessoa espiritualmente. Nós temos uma legalidade espiritual para estar aonde o Senhor quer que nós estejamos, para resistirmos e lutarmos dentro das regras que a partir deste instante nós precisamos cumprir. Porque se eu digo que eu sou do Senhor, mas não mudo, eu não sou do Senhor. Se eu digo que eu me submeto, mas continuo agindo fora das regras do Senhor, eu não me submeto. Poucos dias entre a unção e a perda da unção foi a vida de Saul. Samuel chegou, ungiu Saul, profetizou sobre a vida de Saul, se cumpriu no mesmo dia sobre a vida de Saul. E quando ele unge e profetiza sobre a vida de Saul, antes de ir embora, ele diz algo para Saul. Ele diz assim: ei, Saul, presta atenção. Lá no verso 8, diz assim: olha, Deus te ungiu. A partir de hoje tu és rei sobre Israel. E o Senhor vai se apoderar de ti, e tu serás um novo homem. Mas vai lá para Gilgal e espera. Não faz nada. Só me espera, que eu vou chegar lá. Saul esperou. 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 O que nós lemos que a palavra diz assim? Nós lemos e a palavra diz: esperou Saul os dias que estavam acordados
Porém, Samuel não havia chegado. Ele esperou. Saul esperou. E aí entra uma diferença, uma coisa importantíssima, que é a questão da obediência. Porque o propósito, ele é a nossa direção. Mas o propósito ele não pode ser buscado de qualquer jeito. Porque o propósito, fora das regras, é aquele velho jargão que a gente está dizendo assim: os fins justificam os meios. Você já deve ter conhecido uma pessoa que, pelo fim, fazia qualquer coisa. Roubava, matava, enganava, mas chegava onde queria. Isso é uma pessoa que cumpre o propósito, mas fora das regras. Também existem aquelas pessoas que vivem uma vida toda certinha, sempre dentro das regras, mas chega no final da vida e não teve um propósito. Aí está velhinho e se questiona: meu Deus, se questiona assim, será que Deus existe? Eu conheci um senhor que na época tinha 30 e poucos anos. Aí ele virou para mim e disse assim: eu estou com 80 e tantos anos. Estou para morrer. E até hoje tenho dúvida se Deus existe. Até hoje eu não sei o que acontece. E aquelas questões existenciais que a filosofia se preocupa, ele estava se questionando por 80 e tantos anos. Passou uma vida inteira se questionando. Mas ele diz: não, mas eu vivi uma vida certinha. Nunca enganei ninguém, não menti, sempre joguei dentro das regras. Mas eu quero dizer que uma pessoa que joga dentro das regras, sem o propósito de Deus, vai para o inferno do mesmo jeito. Vai para o inferno do mesmo jeito. Porque uma das coisas que Deus nos garante e a sua palavra confirma é que para que nós possamos estar com Ele, é preciso que nós creemos, que nós tenhamos a crença de que Deus existe. Se nós não acreditarmos que Deus existe como um propósito, não adianta jogar dentro das regras. Saul esperou, só que ele esqueceu de algo. Que ele precisa jogar dentro das regras. A profecia de Samuel se cumpriu no mesmo dia. Só que quando ele teve que esperar, as circunstâncias o apavoraram. Os inimigos chegaram, o povo começou a se dispersar, ele viu as coisas saírem de seu controle. E aí ele correu para fazer o que não devia. E aparentemente ele ia jogar dentro das regras. Porque ele ia sacrificar o Senhor. Mas as regras, elas são claras. Samuel disse: me espere. E nós vamos sacrificar juntos ao Senhor. Porque o rei, não era o sacerdote. O sacerdote era Samuel. Samuel deu um propósito a Saul: olha, a partir de hoje tu és rei sobre Israel. A partir de hoje o Senhor está sobre ti. Agora presta atenção e joga dentro das regras. Me espere e nós vamos sacrificar juntos. Ele esperou, mas a vida o fez sair das regras. Quantas vezes nós estamos ali, certinhos e tudo mais, felizes, aí de repente as coisas começam a mudar. Sai de manhã um engarrafamento. Aí você se aplica, porque vai chegar atrasado. Aí começa a dirigir mais loucamente.
Aí de repente você olha para o lado, não vê o cara na frente, falou, você bate na frente. Aí já muda seu dia. Aí você chega no trabalho, já está batido e atrasado. Aí você entra no trabalho. Aí o seu chefe pergunta, cadê aquele serviço que tu ia me entregar agora de manhã? Aí você diz assim, vai ficar para tarde, porque eu cheguei atrasado. Aí o chefe já lhe olha com uma cara empurrada. E aí as coisas vão começando a mudar, e a lhe apertar de uma forma, aí você chega em casa. Aí o seu filho vem todo feliz para lhe dar um abraço, mas você está carregado, empurrado, chateado, o que aconteceu? Você vai dar uma lapada no seu filho. Perdeu. Foi isso que aconteceu com Saul. Quantas vezes nós achamos desculpas para sairmos da regra? Quantas vezes nós tomamos a vida como desculpa para não jogarmos e sermos obedientes? Não, Senhor, perdão, Senhor. Tu viu, Senhor, que eu só xinguei aquele homem porque ele me xingou primeiro. Não, Senhor, eu só fiz isso, por isso, por isso, por isso. Tentando nos justificar de algo que nós deveríamos ter controlado e ter sido obedientes. Lá em João 14, 21, 24, Jesus fala a respeito da obediência. Ele diz assim, aquele que guarda os meus mandamentos e os tem no seu coração, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo agora, que eu vos digo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Quando Saul errou, sacrificando sem Samuel, ele fez por medo. Ele podia ter chegado para Samuel e ter dito, Samuel, me perdoa, ora ao Senhor para me perdoar, porque eu fraquejei por medo. Medo de não ser favorecido por Deus, como ele diz, eu vi as coisas se apertando, e ainda não tinha sido feito o sacrifício, então eu não tinha alcançado o favor de Deus. Medo de seu próprio povo, porque o povo não viu o inimigo e não viu o sacrifício, começou a se espalhar, começou a fugir. Medo do inimigo, que o inimigo era muito em número. E nessa covardia, Saul confundiu as coisas e achando que quebrando a obediência, fazendo simplesmente um rito, ele obteria o favor de Deus e a presença de Deus na vida dele. Quando na verdade é a obediência que traz a presença e a manifestação de Deus para as nossas vidas. Às vezes você vê, você ora, você busca, mas você joga fora das regras. Aí Deus não se manifesta na sua vida. Aí você reclama. Você questiona onde está Deus. Mas você não jogou. Você não esperou. Você não obedeceu a palavra. Quando Saul explica para Samuel o porquê ele fez o que fez, tentando justificar-se, olha, as circunstâncias me impeliram a fazer o que eu fiz. Samuel deu uma resposta para ele, no capítulo 15. Ele diz assim, Saul, meu filho, vem cá. Vou traduzir para a linguagem de hoje. Vem cá, Saul, sente aqui do meu lado, meu filho. Samuel já era um homem velho. Vou lhe explicar uma coisa. Deus tem prazer na morte dos animais que são sacrificados dele.
vendo sangue sendo aspergido sobre o holocausto? Não, Deus não gosta disso. Isso é um ritual. Isso é uma formalidade. Porque o prazer de Deus não é nesse ritual, mas é quando vocês obedecem às coisas que Ele pede para ser feitas. Quando vocês fazem o ritual direitinho como tem que ser, Ele fica feliz pela obediência. Não pela morte do animal, não pela gordura do animal que sobe queimado. Porque quando vocês são rebeldes, ou seja, quando vocês não são obedientes, a rebelião para Deus é como o pecado da feitiçaria. E essa obstinação é como a idolatria e o culto a outros deuses, a falsos deuses. E toda vez que vocês são rebeldes, o Senhor os rejeita. Porque o primeiro rebelde, vocês sabem quem são. E ele foi expulso da presença de Deus. Por que vocês acham que se vocês forem rebeldes, Deus também não expulsará vocês da diante dele? Uma vida com propósito, ela exige uma vida de obediência. Porque toda vez que nós somos rebeldes com Deus e diante das suas ordenanças e mandamentos, Deus se afasta de nós. Ninguém gosta, nós não gostamos de conviver com aquela pessoa rebelde. Aquela pessoa que você chega e bora faz o trabalho comigo, por favor. Faça nada. Uma pessoa assim, de confusão, uma pessoa sempre questionadora, que não segue as regras. Fulano, troca esse lugar, essa galera de lugar. Tá bom, eu troco. Mas eu vou trocar do meu jeito. Não existe pessoas assim. Bota um parafuso aqui, vou até pouco. Eu vou pôr do meu jeito. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Não é aqui. E para Deus não tem um pouquinho para cá. Para Deus tem o lugar. Mas só vive a obediência do propósito quem compreende qual é o verdadeiro propósito que nós temos no mundo. É frio? E aí, então, para que nós possamos obedecer da maneira certa, segundo as regras, nós precisamos compreender qual é o verdadeiro propósito da vida cristã. Qual é o verdadeiro propósito da vida cristã? Você vai encontrar muitas respostas por aí. Gosto muito de responder que o verdadeiro propósito da vida cristã é ir fazer discípulos. Não, nós temos um grande propósito, uma grande comissão, uma grande missão. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos, então, nos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que isso não é um propósito da vida, esse não é o propósito da vida cristã. Isso é uma ordenança para os crentes. Isso é uma ordem de Deus, isso é uma regra que todos nós devemos cumprir. O nosso propósito maior é além disso. O nosso maior propósito não é fazer discípulos. Quando nós conhecemos a Deus e nos convertemos, então, e dizemos, agora eu me converti a Cristo, eu reconheço a obra de Cristo na minha vida e me submeto a Ele, você tem um propósito, você tem um propósito. Qual é esse propósito?
é obedecer a Deus? Não é obedecer a Deus. É fazer discípulos? Mas não é fazer discípulos. Isso são ordenanças. São tarefas que Deus nos dá. Porque quando você transforma a obediência em propósito, você se torna um legalista. Você se transforma num religioso. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, olha, lá no Êxodo 20, não tem os 10 mandamentos lá, Deus diz para guardar o sábado. Aí eles guardam o sábado. E se esquecem que lá na frente, Jesus diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Se esquecem quando Paulo ensina e diz, olha, essas bobagens, essas regras que eram da lei, não valem para vocês hoje. Nós nos tornamos legalizados, eu não como isso, eu não faço aquilo. Querem seguir um monte de regras tolas e não seguem o principal. Quando nós nos convertemos, o nosso maior propósito torna-se um só, que nós encontramos lá em Marcos, capítulo 12, verso 30, que diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. O seu propósito neste mundo, quando você se submete a Cristo, é amar a Deus com todo o seu ser. Não é fazer simples, é amar a Deus. Sabe por quê? Porque se você não ama a Deus, mas vai fazer discípulos, você vai fazer discípulos com um propósito errado. Como muita gente hoje faz por aí, para ter números. Porque quando você não ama a Deus e guarda o sábado, você está guardando o sábado da maneira errada. Torna-se um legalista, torna-se um religioso, um fariseu. Ah, não, tudo certinho, mas o coração não está no propósito certo. O coração não está cheio daquilo que Deus quer que esteja cheio. Amor. Se Deus me dissesse hoje, fulano, tem um mendigo bem ali na esquina, ele está sujo, ele está fedendo, ele tem algumas doenças de pele, mas eu amo ele e ele está precisando de um abraço. Você iria dar esse abraço? Ah, eu iria. Mas você iria dar este abraço pelo motivo correto? Porque obedecer com receio da consequência não é obediência. Chama-se correção. Obedecer visando um benefício futuro não é obediência. É investimento. Porque obedecer, porque está escrito, não é obediência. É legalismo. Porque obedecer, quando é preciso ser feito, não é obediência. É necessidade. Porque obedecer, porque é certo, não é obediência, é o ciente. Só o amor é despretensioso. Só o amor é corajoso e livre, que me empurra para obedecer da maneira correta. Só o amor a Deus que é capaz de me fazer agir da maneira que Deus quer que eu faça. Por isso, quando Deus diz, Saul, Deus se aparta de ti,
E ele já levantou para si um homem segundo o seu coração. Esse homem segundo o coração não era um homem perfeito. Ele tinha muitos erros. Ele errou, e nós conhecemos vários erros dele. Davi foi um rei que errou. Mas Davi tinha um coração que amava a Deus. E nós vamos errar. Muitas vezes. Durante a nossa vida. Mas o nosso propósito, o nosso coração tem que estar cheio de amor. Não às coisas, não aos benefícios que Deus vai trazer. Não, Deus não é investimento, Deus é amor. Antes de nós querermos fazer algo para Deus, antes de nós querermos algo de Deus, nós temos que aprender a amar a Deus. Se alguém chegasse diante de você hoje e te perguntasse assim: você ama a Deus? Você sabe o que era amar a Deus? Qual seria a sua resposta? Se alguém me perguntasse hoje qual é o propósito da sua vida, será que a primeira coisa que viria na sua mente seria amar a Deus acima de todas as coisas? Ou seria o emprego dos sonhos? A casa confortável? O amor dos filhos? Qual é o seu propósito? Será que ele está alinhado com aquilo que Deus quer que nós sejamos? O seu maior propósito não está neste mundo. Ele está dentro de você. Porque aqueles que guardam as minhas palavras são esses que me amam. E os que me amam, eu os amarei de volta, e o Pai que me enviou o amará também. E nós viremos e faremos nele morada. O nosso propósito de vida é amar a Deus acima de todas as coisas. Um dia Jesus foi questionado a respeito de como seguir a vida. E Jesus disse: olha, para me seguir, vocês têm que abrir mão de todas as coisas. E as pessoas tendem a compreender esse abrir mão de todas as coisas é vender tudo que tem, é não falar com mais ninguém e ter uma vida de santidade reclusa no monastério, no alto de uma montanha. E não é isso. Quando Jesus diz para me seguir, vocês têm que abrir mão de tudo que vocês têm. Ele quer dizer que, se for necessário, vocês vão ter que abrir mão. Porque quem está em primeiro lugar sou eu. E aí ele diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz mais do que a mim. Ele não diz: deixe de amar seus filhos, seu pai e sua mãe. Aquele que ama seus filhos, aquele que ama suas coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não diz: viva feito ermitão. Ele diz: coloque as coisas nos seus devidos lugares. Coloque o propósito correto na sua vida. Jogue conforme as regras. E eu mesmo vou garantir a manifestação do meu poder na sua vida. Só o amor é desprezível.
corajoso e livre para obedecer da maneira correta. Antes de aprendermos a obedecer, devemos decidir amar a Deus e amá-lo, pois só o amor a Deus nos faz agir da maneira e pelo motivo correto. Nós ficamos de pé para nos orarmos. Muitas vezes nós temos a alegria de sermos ungidos, como Saul foi. E por muitas vezes Deus profetiza na nossa vida. E Deus te mandou um irmão e diz assim: olha, irmão, Deus mandou te dizer isso e isso. E aí está de acordo com a palavra. E você recebe aquela palavra. E você se alegra com aquela palavra. E você lê a palavra e se enche de alegria quando vê Deus fazendo maravilhas. Mas aí os dias vão passando. E não precisam ser muitos dias. Como para Saul não foi, foram poucos dias. Os dias vão passando. O amor vai esfriando. E Deus fala a respeito disso em Apocalipse. Algo fala a respeito disso em suas cartas. O amor esfria se nós não tomarmos conta dele. O amor se apaga. Porque a dureza da vida nos empurra a fazermos como Saul, olhando para um lado, olhando para o outro. Onde está Deus? Onde está o sacerdote? Meu Deus, as coisas estão acontecendo e eu não estou vendo o favor de Deus na minha vida. Vou eu mesmo agir na força do meu braço. E a única coisa que Deus quer agir na nossa vida é a obediência. Não uma obediência cega, legalista, interesseira, mas uma obediência amorosa, livre, liberta, verdadeira. Coloque Deus no lugar dele na sua vida, acima de todas as coisas, de qualquer pessoa. E não tema por causa disso. Não tema as circunstâncias, não tema as outras pessoas, não tema a reação dos outros. Se minha mulher perguntar se eu amo ela, eu disser que eu amo mais ele do que ela vai ficar chateada. Ela vai ter que compreender. Porque é dever dela também amar a Deus acima do que amar o marido. Quantas mães colocam os filhos à frente das coisas? À frente de Deus? Quantos homens e mulheres obstinados colocam o trabalho à frente de todas as coisas? A busca pela riqueza, se tornam insanos em busca de algo. E depois se colocam diante de Deus como Saul. Ó Senhor, foram as circunstâncias. Não foram as circunstâncias. Foi porque você não compreendeu o propósito. O propósito é amar a Deus. E quando nós amamos a Deus, Deus diz: espere, não faça. O mundo vai cair ao seu redor e você vai ficar parado. Porque na hora que ele chegar, ele refaz tudo como ele quer. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, ainda
ainda na tua presença, Senhor. Queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que nós confundimos qual o nosso propósito. Queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que fraquejamos, Senhor, e não fomos obedientes. Por todas as vezes que nós nos enganamos e justificamos os nossos erros. Todas as vezes que pelo propósito errado, Senhor, nós fazemos errado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que Tu nos unge, que Tu profetiza sobre as nossas vidas, mas nós somos rebeldes. Todas as vezes que Tu quer nos abençoar, Senhor, mas nós não agimos segundo as regras, nós não somos obedientes, então somos rejeitados e nos achamos no direito de reclamar, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Pai, nós não sabemos como te amar. Nós não sabemos como colocar, Senhor, o Teu amor acima de todas as coisas, muitas das vezes. Por isso também te pedimos, Senhor, nos ensina, Pai, a te amar. Nós queremos ser dignos da Tua presença em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser dignos, Senhor, e que Tu faças morada em nós. Perdoa-nos, Senhor, e ensina-nos, Senhor, a te amar, para que possamos amar ao próximo, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, como nós vamos te amar se nós não amamos aquele a que nós vemos, aquele que está do nosso lado? Ensina-nos, Senhor, o que é amor. Ensina-nos, Senhor, qual é o propósito verdadeiro, como podemos e devemos te amar acima de todas as coisas, Senhor. Para que então, Senhor, a nossa alegria seja completa em Ti, Senhor. Um amor desinteressado, Senhor. Corajoso e livre. Um amor que liberta das coisas do mundo e nos transporta para o reino do Filho de Homem. Assim nós chegamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E um abraço a todos.